Eu sou o Daniel, educador social aqui na Incubadora Social, e hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre aquarela em tecido. Hoje a gente vai voltar a falar de aquarela em tecido e hoje vamos explorar uma das maiores características da aquarela, que é a transparência. Tá? Então, através de uma técnica chamada veladura, a gente vai ver como a gente consegue misturar as cores no próprio tecido, né, sem ter que misturar elas antes no godê ou no pratinho, né? A aquarela, então, como ela é uma tinta translúcida, né, transparente, quando eu aplico uma camada, né, ou uma veladura de tinta sobre a outra, a cor que eu passo por cima ela não cobre completamente a cor de baixo. Então elas se mesclam e a gente tem essa fusão das cores, tá? Eu deixei aqui preparado esse paninho com algumas cores já colocadas para a gente ver como é que funcionam essas misturas. Então, primeiro a gente vai ver como é que funciona uma cor sobre ela mesma. Tá, então eu vou usar aqui, ó, um verde oliva. Eu já tenho aqui essas folhinhas pintadas de verde oliva, né? Ela já tá bem seca. Nessa aqui, eu passei com ela ainda úmida. Vocês podem ver que a tinta estourou, né? Porque quem viu o vídeo de aquarela passado, viu que enquanto o tecido tá úmido, ele vai chupando a tinta, né? Ou melhor, a tinta vai se infiltrando por ele, né? Então, pra gente conseguir um efeito bem definido de veladura, de duas folhas cruzadas aqui, eu preciso estar com a primeira camada bem seca. Então aqui, com a camada bem seca, ó, eu venho aplicando uma segunda camada. E onde as folhas se cruzam, a gente vai ter, então, a fusão dos dois tons, que na verdade são o mesmo tom. Então o que acontece é que a gente tem a cor mais escura. Você vê que aqui ficou o contorno bem definido, diferente desse que estourou porque está bem seco. Então a tinta ela não se infiltrou pelo tecido daquele jeito. Posso também aplicar a mesma técnica para misturar cores diferentes. Então eu deixei aqui esse círculo amarelo pintado, eu vou passar um azul em cima dele. Lembrando, gente, que a aquarela, se a gente quer transparência, a gente precisa diluir bem a tinta, né? Deixar ela bem aguada para que dê o efeito da transparência. Se eu usar ela pura, ela vai cobrir a outra cor. Então, passo aqui no amarelo. Ó, reparem que onde ela se junta ali com o azul, toca o amarelo, surge o verde. E a gente pode também, isso não se aplica só a duas cores, eu posso aplicar quantas camadas ou quantas veladuras eu quiser. Eu deixei um outro pronto aqui com duas cores, né, o amarelo e o azul. Agora eu vou aplicar uma veladura de magenta, pra gente ver como é que as cores vão se misturar ali, vão se fundir. Então aqui eu fiz um triângulo, um quadrado e um círculo. Então aqui, ó, como eu trabalhei com as cores primárias, onde o amarelo se misturou com o azul, surgiu o verde. Onde o magenta se misturou com o azul, surgiu o violeta ou azul violetado. E onde o magenta se misturou com o amarelo, surgiu o vermelho ou laranja, né? Tudo vai depender da quantidade de cada cor que está na mistura, tá? Posso também aplicar para criar efeitos. Aqui eu já passei uma camada de amarelo e uma veladura de magenta. Eu posso voltar a vir trabalhando com o magenta aqui para definir mais as pétalas dessa flor. Ó. Então, ó, enquanto ela estiver úmida, eu posso vir com outra cor para ir matizando ela. Vou vir com um pouquinho de azul aqui para criar uma sombra aqui nessas pétalas. Lembrando, sempre aplicar a cor diluída em água para a gente manter as transparências. Ok? Então, eu já deixei aqui, isso aqui são os exemplos, né, para mostrar para vocês
as diversas formas que a gente tem de trabalhar essas veladuras. Eu deixei aqui um exemplo de uma paisagem simples para a gente pintar só com as cores primárias. Então aqui a gente vai usar o amarelo, que eu já deixei aplicado, o azul e o magenta. O verde não vai entrar nessa, tá? E como só com a mistura dessas cores a gente vai ver surgindo as cores secundárias, através das misturas das cores primárias. Então, ó, eu já tenho aqui o amarelo aplicado, agora eu vou vir com o azul. Eu deixei o risco aqui definido, tá? O risco da aquarela, o desenho da aquarela, é interessante que ele esteja o mais definido possível, né? Porque a aquarela é uma técnica que não tem conserto, assim. Se eu errar, ou eu aceito aquele erro, né? Ou eu transformo aquilo em alguma outra coisa. Então, é legal que o desenho esteja bem definido para a gente minimizar a possibilidade de erro. Então eu deixei aqui umas nuvens desenhadas, eu vou passar um azul geral aqui, menos nas nuvens, nas flores e em alguns outros pontinhos que eu deixei aqui para representar flores à distância. Então a gente pega aqui uma boa quantidade de azul aguado. Vou começar aqui por cima. Uma coisa importante, eu deixei aqui, ó, fiz uma moldura com fita crepe no desenho, tá? Essa fita, ela vai me ajudar a definir os limites do desenho, mas não confiem nela no sentido de que ela vai segurar a tinta não vai entrar embaixo dela, tá? Porque como a gente está trabalhando com tecido, ele acaba puxando a tinta para baixo dele, então a gente vai usar isso aqui mais como referência. Eu vou passar o pincel ali no limite, tá? Evitem ficar passando muita tinta aguada aqui onde tem a fita, porque senão ela vai entrar por baixo. Então passei aqui. Ó, já vou deixando então as nuvens sem pintar. Se quiser um efeito mais esfumaçado ainda para as nuvens, pode dar uma pré-umedecida nelas, né? Mas tomando bastante cuidado para não exagerar na quantidade do azul, senão ele vai invadir essa nuvem. Outra coisa bacana da aquarela é a gente variar a quantidade da diluição, né? Deixar uma parte a tinta um pouco mais aguada, outra parte ela um pouco menos aguada, porque daí vai criar aquelas manchas características da aquarela. Ó, terminei o céu aqui, agora eu vou entrar com o mesmo azul por cima do amarelo, ó. Vou só continuar pintando aqui. Tá, aqui eu vou fazer ele cada vez mais aguado para a gente ter tons de verde, desde o verde azulado até o verde mais amarelado. Cuidado aqui em volta das flores, né? Quem quiser usar um pincel menorzinho para fazer o contorno, pode usar. Mas vamos respeitar o contorno aqui, porque senão na hora que a gente for aplicar o magenta, vai dar ruim. Então, ó, gente, eu vou fazer aqui, ó, todo o contorno das flores, terminar de cobrir o azul, depois a gente vai para as flores. Então agora com o verde já estabelecido, né, com o azul aplicado, eu vou vir com o magenta nas pétalas. Aqui, como o verde acabou dando uma invadida, a gente vai usar o magenta um pouco menos diluído, tá? Para evitar que ele agora invada o verde. Então, principalmente no contorno aqui, ó, das pétalas, a gente pode passar ele quase puro. O mais importante nessa etapa aqui é deixar os miolinhos sem pintar. Deixar o miolinho amarelo ali. E vamos fazendo as pétalas.
Aqui eu estou usando ela um pouco mais pura, justamente porque foi aquela parte onde o verde invadiu a flor. Se eu usar ela muito aguada aqui, ela vai virar um borrão. Então a gente pode passar ela mais purinha. Deixa os miolinhos. E assim a gente vai fazer a flor inteira. A gente aproveita enquanto ela ainda está úmida para vir dando aquela matizada. Então agora eu vou usar o magenta mais puro para fazer as pétalas de baixo. Agora é importante a gente usar a tinta sem diluir para que ela fique ali no lugar que a gente quer. Se eu diluir ela, ela vai se espalhar, vai invadir as cores que a gente já colocou. Agora, para definir, pega um pincel mais fino e vamos vir com o azul, também puro, tá, gente? Ó, só uma pontinha de tinta, venho aqui dando aquela definidinha nas pétalas, tá? Aplica só um pouquinho e depois a gente vai esticando ele. Tô colocando só aqui mais próximo do miolo. E agora a gente vem, ó, esfumaçando ele. Para fazer esse esfumaçado, a gente pode estar inclusive com o pincel limpo, usando só a tinta que a gente já colocou no tecido. Vou voltar aqui com o magenta, dando uma acertada nos cantos das pétalas. Então, aplicado aqui, lembrando que como ele está úmido, não dá para eu definir muito. Se eu quiser fazer uma linha bem definida, bem nítida, eu preciso esperar isso aqui secar
para fazer, tá? Então aqui a gente já tem a imagem definida, tá? Vou esperar ela secar bem para fazer os detalhes, como talo, contorno de pétala, contorno de folha e tudo mais. Mas aqui a gente já conseguiu, então só com as 3 cores primárias, né, o amarelo, o azul e o magenta, a gente fez surgir o verde, fez surgir o vermelho, fez surgir o laranja, fez surgir o violetado, né? Então aqui a gente já consegue, com essas 3 cores, criar todas as outras cores que a gente precisar. Se precisar também fazer um marrom, um cinza, um ocre, só com essas 3 cores a gente consegue, tá? Então agora eu vou deixar isso aqui secar para fazer a finalização com o pincel fino, tá? Aí o tempo de secagem, gente, vai depender muito do clima, vai depender da quantidade de água que a gente colocou e da superfície que a gente está usando. No azulejo, como ele não absorve água, ele vai demorar bastante para secar. Se a gente não tiver exagerado na quantidade de água, pode estar soltando essas fitas e até pendurando no varal para secar, que ele seca rapidinho. Se tiver com muita água, é melhor deixar no azulejo e esperar pelo menos um dia, voltar a mexer só no dia seguinte, tá? Então é legal a gente estar trabalhando sempre com as cores primárias, para a gente entender bem como é que funcionam as misturas de cores, né? A gente sabe, por exemplo, que o vermelho é vermelho, mas o vermelho ele é feito de magenta e amarelo. Então, dependendo da quantidade que eu tenho de cada uma dessas cores, eu vou ter um tipo ou outro de vermelho, né? Se a gente trabalhando com cores primárias, a gente enriquece a gama dos matizes que a gente pode usar, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Pratiquem bastante e até a próxima.